Estamos de volta com o programa Tá Ligado? E essa semana debatendo sobre maioridade com elas, um grupo de alunas do CNC, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E no bloco anterior, estávamos falando sobre a questão da maioridade criminal. Vou pegar esse gancho e vou comentar com vocês, relembrar, um fato infeliz que aconteceu aqui em Caratinga faz pouco tempo, que foi um assalto ao mercadinho dos meninos e que acabou com vítimas fatais, enfim. E foi realizado o assalto por 4 menores. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre esse fato e a questão da menoridade. Bom, foi um fato assim, bem chocante, realmente, para a cidade, assim, abalou muita gente, assim, o pessoal ficou de cara mesmo com o que aconteceu, pelo fato de ser 4 menores de idade, e eu acho que não foi a primeira vez que eles tentaram assaltar o estabelecimento, e pela ação, do proprietário, que, assim, agiu em legítima defesa e acabou matando um dos menores. Isso, assim, foi chocante mesmo, para a cidade e tá aí. E vocês? Na verdade, ele acabou matando 2, Porque um morreu na hora e o outro acabou morrendo alguns dias depois, É chocante também porque Caratinga é uma cidade relativamente pequena e tá crescendo. O trânsito tá tudo crescendo, as lojas abrindo e, consequentemente, isso ia qualquer hora correr. Pois é, o que vocês acham, assim, por que isso tem acontecido? Não esse fato especificamente, porque esse foi, assim, o mais grave ultimamente, o que mais chocou a sociedade caratinguense, mas fatos como esse têm acontecido. Então, eu queria saber a opinião de vocês, por que vocês acham que isso tem acontecido aqui em Caratinga tão frequentemente? Acho que pela falta de estrutura de autoridades. Acho que as autoridades não estão tão envolvidas no caso. Acho que eles estão tão preocupados com outras coisas que estão esquecendo desses pequenos furtos que estão se tornando grandes problemas. Sim, mas assim, eu queria saber, Patrícia, sua opinião, por exemplo, por que assim, nesse caso, então vamos focar nesse caso. 4 menores deixam suas casas às 5h30 da manhã para poder assaltar um estabelecimento. Assim, por que você acha que eles fizeram isso? Isso pode gerado pelo crescimento da cidade desordenado, porque não há o amparo para esses jovens. E o meio que eles vivem pode influenciar, ou não, ou o caráter. Isso é muito relativo, mas o fato é que a mãe de um dos próprios menores falou que ele é usuário de drogas, e isso pesa muito, porque o que eles não fazem para conseguir a droga? E talvez não só a droga. Pode ser, eu quero comprar um tênis bacana, igual do meu colega, vou arranjar dinheiro fácil, assim. Ou então influenciados por os chefões do tráfico, da favela, que vão estar colocando esses menores para furtar para eles, porque eles são impunes, por causa da questão da maioridade, no caso. Você, Marina, acha que a estrutura familiar, a base familiar, na verdade, a falta dessa base, conta para isso? Com certeza, até porque a mãe do que morreu, ela afirmou que não sabia a hora que ele tinha saído de casa, porque ela deixou entender que ele não tinha dormido em casa. Então eu acho que a família tem que ter uma força sobre seus filhos. Se isso não ocorrer, consequentemente, eles vão aprender coisas fora de casa, e aí podem não ser boas, podem não ser benéficas essas coisas. Mas você, Isabela, você acha que pessoas que têm uma estrutura familiar, uma base familiar, não fariam isso? Eu concordo com o que a Marina disse, que a família é uma base, um fator muito importante na vida de qualquer pessoa, mas eu discordo em um certo ponto, porque não é só que a pessoa é de família boa que ela não vai fazer. Ela pode ser influenciada por amigos, as pessoas, eu tô andando, eu vou fazer isso porque é legal, então porque meus amigos querem me achar assim, entendeu? Para eles fazerem uma imagem dele. Pode ser por isso. E em relação ao assassino, que na verdade acabou sendo uma vítima,
Porque é um trabalhador que chega para trabalhar e encontra o irmão sendo agredido por menores. E, assim, a reação dele, vocês acham que deveria ser diferente porque ele estava lidando com menores? Ou tanto faz, seria a mesma coisa? Bom, isso assim, né, é muito relativo, porque se fosse um menor agredindo um menor? Isso assim, né, gera uma certa polêmica. Mas tem também, assim, ele agiu em legítima defesa, sabe? Aqueles 4 menores estavam, assim, invadindo uma propriedade dele, assim, sabe? Prejudicando uma pessoa da família, né? E ele, assim, agiu assim, foi ação e reação, né? Assim, ele viu e, assim, agiu pela emoção mesmo. Eu acho que qualquer pessoa faria, assim, não mataria o outro, mas, assim, agiria de uma forma mais, assim, no ponto mesmo, sabe? Assim, visse, assim, sabe? Assim, um membro da família, ainda mais um irmão, né? Ajude impulso, por impulso, né? Impulso, assim, sabe? Nossa, meu irmão foi, assim, né? Imediatamente pegou a arma e atirou, sabe? Então, assim, ele agiu em legítima defesa, mas ele cometeu um crime, né? Ele, assim, eu não digo que ele deveria ser punido, mas também ele vai ter aquilo com ele. Que já possa ser uma punição. O resto da vida, ele, nossa, eu matei aquele menino, eu matei uma criança. Marina discorda. Eu discordo porque, independente de ele estar matando um menor ou um maior, ele está tirando a vida de alguém. E ele, como ele tinha o porte legal da arma, e ele tinha feito um curso de armamento, até porque ele não errou nenhum tiro, então ele sabia. Nesse curso, com certeza, eles falam que não é para você atirar de primeira por qualquer coisa. Então, eu acho que matar, independente de qual idade, tá tirando a vida. Tá tirando. Mas ele chegou lá e o irmão dele estava sendo agredido? Eu discordo, porque assim, o seu irmão está sendo agredido, entendeu? E dizem também que o menor que estava agredindo o irmão estava ameaçando ele de morte. Você ser ameaçado de morte, assim, é uma coisa assim, né? De espantar mesmo. Então você reagiu. Para você não morrer, você matou. Por isso que eu discordo da Marina. E vocês, meninas, qual a opinião de vocês aí? Concordam com a Marina? Concordam com a Ana Cláudia ou tem uma terceira opinião? A minha opinião é que ele agiu em legítima defesa e até porque um irmão é uma coisa muito... Eles deviam ser muito unidos, devem ser. Irmão é uma coisa muito forte e se ele não ajudasse o irmão dele, é omissão de socorro, e ainda mais que é o irmão dele. Acho que ele fez certo. Eu concordo plenamente também com o que a Isabela falou. Eu acho que é isso mesmo que tinha que ser feito. Infelizmente aconteceu, foi morte, mas... A Marina, você estava falando que, assim, que matar poderia ser matar o menor ou o maior, tanto faz, né? Que, assim, é um crime de qualquer maneira. Mas no seu caso, assim, que você pensa que ele devia ter agido de qual maneira? Porque o irmão estava sendo agredido, eles estavam armados. Se ele não matasse, ele poderia ter morrido ou visto a morte do irmão, né? Ou algo grave aconteceu, porque um tiro pode deixar várias sequelas, que não seja a morte. Bom, e aí... Eu até acho que no caso não foi uma legítima defesa dele, mas aí você vê que o porte de armas, legal ou ilegal, vai causar prejuízo para a população. Então, eu acho que deveriam repensar nesse caso, de ter a população tem arma e a falta de estrutura policial para vistoriar as armas nos morros causa prejuízos para a população, como foi nesse caso. Agora, para encerrar esse bloco, eu queria saber, a gente falou isso de estrutura familiar, drogas, vontade de comprar um tênis, o consumismo. Vocês acham que a escola, quem pode falar para mim que pensa da escola em relação a isso? A educação, a falta dela também influencia? A escola trabalha junto com a família. Acho que se não tiver ou participação de uma ou de outra, vai causar alguma consequência. A família ensinando os bons costumes e a escola reforçando. Bacana, gente. Então, olha, é assim que eu encerro esse segundo bloco. Eu continuo contando com vocês aí. Continue ligado que no próximo bloco tem mais debate sobre maioridade.